Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Eita, Cidade Alta chegou na presidência. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, público aqui presente, funcionários desta casa. Senhor presidente, ainda pegando um gancho aqui no que foi falado aqui na Tribuna Livre, né? A gente se solidariza com a situação dos concursados, né? Pessoas que gastaram tempo estudando, se dedicando a fazer um concurso e na hora de ser chamado, infelizmente, há uma judicialização e a tão sonhada nomeação não acontece. Digo isso porque eu passei no concurso público, viu, professor Hélio? Sou defensor do concurso público, eu acho que os cargos, os empregos públicos devem ser conquistados através da meritocracia, né? Através do saber. Então, defendo sim concurso, inclusive para esta casa. Fique bem claro. Mas antes de entrar no assunto aqui que eu quero entrar, eu vou falar aqui dos meus requerimentos. Fiz um requerimento aqui solicitando ao senhor secretário de Finanças mais um requerimento. Meu assessor está contabilizando quantos requerimentos de solicitação de informações que eu já fiz e passam de 100 os que não foram respondidos, né? Mas nesse mais um requerimento eu solicito aqui cópias integrais de todos os contratos e respectivos procedimentos que ensejaram os pagamentos feitos para a empresa palestina, né? Que presta o serviço de locação de máquinas pesadas para atender a necessidade da secretaria do nosso município, né? A gente está fazendo uma investigação, né? As fiscalizações, e essas informações aqui é importante para que a gente possa dar prosseguimento. Solicitei também aqui no requerimento 232 pagamento de indenização de deslocamento ao magistério, aos profissionais do magistério de Limoeiro do Norte, como forma de ressarcir as despesas. No ano de 2015, foi votada e aprovada aqui nessa casa uma lei que autoriza o pagamento, né, dessas despesas por deslocamento. Já quero pedir aqui o apoio do professor Hélio, né, para que a gente possa lutar para os profissionais do magistério por esse ressarcimento, né, por essa indenização. E no requerimento 233, eu peço aqui que seja realizada a pavimentação de calçamento na Vila da Paz e no Buraco da Gia, né? Comunidades essas que todo ano de eleição, seja o candidato que ganhe, seja o candidato que perca, todos prometem calçamento lá. Então, a gente solicita aqui, né, já estamos entrando aqui no mês de abril, mês de maio, a Cidade Alta completa 49 anos, seria um belíssimo presente da gestão se esse requerimento fosse atendido. Mas voltando aqui ao assunto dos concursados, o professor Hélio disse que não tem certeza se a demanda é realmente necessária. E, professor Hélio, eu trago aqui, além do edital do concurso, que previa aqui 25 vagas professor de ensino fundamental e 25 vagas de professor de educação infantil, certo? E na última seleção, como o senhor bem falou, houve 5 chamadas. E para os profissionais formados em pedagogia, na primeira chamada foram chamados mais de 50. Na segunda chamada, foram chamados mais de 50 também. Na terceira chamada, foram chamados 17. Na quarta chamada, foram chamados 6. A quinta chamada, eu não tenho aqui os dados, mas aqui, rapidamente, a gente consegue visualizar que foram mais de 120 professores chamados. Quantos foram contratados, eu não sei. Mas isso aqui é só para uma situação.
professor com formação em pedagogia. Ou seja, foram chamados o triplo de vagas disponibilizadas no concurso público. O senhor é professor do Estado, né? Professor do município tem uma lei que ampara ele, que após, se eu estiver errado, meu líder, me corrija, após 25 anos de sala de aula, a sua carga horária de 40 é diminuída para 20 horas. E dessas 20 horas, ele só dá 13 horas em sala de aula. 7 é de planejamento. Ou seja, a cada professor que completa 25 anos, o município tem que contratar no mínimo mais 2 para suprir. O último concurso realizado em Limoeiro do Norte para professores foi no ano de 2005, há 18 anos. O senhor me permite, só para completar a informação, a regra diz que tem o tempo de serviço, mas também tem uma idade. Então, quando atinge uma determinada idade, eu sei disso porque esse plano de carreira, eu participei diretamente da construção desse plano, uma redução de 50% do trabalho dos professores. Obrigado pela contribuição. Ou seja, estamos há 18 anos sem concurso para professores. Temos professores aprovados e que não são chamados. E eu e qualquer outro vereador aqui sabe como é que funciona, ou como é que funcionava até pouco tempo, a questão da contratação de professores. De forma humilhante, tendo que pedir a vereadores ligados à gestão, tendo que aguentar calado os atrasos, as humilhações. E parece que o que essa gestão quer e acha bom é maltratar com o cidadão. É o que parece. Procuradoria-Geral da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte prometeu de forma escrita de que se perdesse na justiça, não iria recorrer. Se perdesse no tribunal, não iria recorrer. E não cumpriu. Recorreu ao STJ. Perdeu. Recorreu ao STF. E de forma monocrática, perdeu. Ninguém sabe se vai passar pelo colegiado ou não. Então, na questão da educação aqui, falando apenas de uma formação, de um cargo, que é o de professor de educação infantil, a gente já teve mais de 120 pessoas chamadas na seleção. E existe uma lei federal, não sei se o senhor tem conhecimento, professor, a Lei 9394, de 96. Ela diz no seu parágrafo 1, artigo 67, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Isso é o que diz a lei que fala da valorização dos profissionais da educação. Essa lei é federal. E lá no seu artigo 85, ela diz assim: qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para o cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 6 anos. Aqui em Limoeiro a gente tem o triplo desse tempo. 18 anos que professores não concursados ocupam os cargos. E não estou tirando aqui o mérito, porque muitos desses professores que estão aí temporariamente passaram no concurso e esperam ser chamados, certo?
E eu não sei se é uma forma de calar a boca deles, porque infelizmente eles não podem reclamar que não estão sendo, que não foram chamados pelo concurso público, porque está lá de forma contratada. Então eu deixo aqui, né, a minha solidariedade a todos os aprovados no concurso e tenho fé que logo, logo a gente vai ver a nomeação de todos. A gente tem visto aí, ultimamente, nas redes sociais, uma comissão de pessoas que fazem aqui a gestão municipal em Brasília. E ontem rodou nos grupos uma foto e diziam que estava buscando benefícios para a educação. E o comentário geral é que ninguém viu a foto da secretária de Educação buscando melhorias por educação. Aí eu faço aqui um questionamento, deixar o ar. Será que a secretária não teve a intenção de ir buscar esse benefício lá em Brasília? Ou será que quem foi para lá não queria que ela fosse? Porque foram tratar de educação e não levaram a chefe da pasta. E talvez, é por isso que a educação no nosso município esteja do jeito que está. E não adianta vir aqui dizer que está tudo ok, que não está. Cuidadores de crianças especiais estavam com salários atrasados até ontem. O salário de fevereiro foi pago ontem. E só a metade. Os senhores sabem quanto é que ganha um cuidador de criança especial? R$600. R$600. E deixam atrasar. E esses cuidadores levam mordidas, tem que cuidar e zelar do filho dos outros. E a valorização que a administração dá é essa, é atrasar por quase um mês o salário dessas pessoas. Então fica aqui esse questionamento. Por que a secretária de Educação não estava em Brasília buscando melhorias para a educação? Eu vi lá o secretário de Infraestrutura, eu vi lá o secretário de Saúde, lá no MEC buscando melhorias para a educação, mas não vi a secretária de Educação. Será que foi ela que não quis ir? Ou será que não quisessem que ela fosse? O porquê? Né? Eu fiz um requerimento ao senhor secretário de Finanças a respeito dos contratos, né, com a empresa palestina. Empresa essa que, no ano de 2022, recebeu mais de 4 milhões de reais dos cofres da Prefeitura de Limoeiro do Norte. Locação de máquinas pesadas. Aí você diz, a Prefeitura não tem patrol, não? Deixaram sucatear. A Prefeitura tem muitas máquinas sucateadas. Eu não sei se a intenção é deixar sucatear para poder contratar, né? Mas a gente está indo a fundo nessas investigações. Vou fazer um requerimento também solicitando o que aconteceu com a sobra dos recursos da CIP, Contribuição sobre Iluminação Pública. No ano de 2022, a Prefeitura arrecadou do contribuinte que paga a taxa de iluminação pública R$4.312.000. Sabe quanto foi que a gestão voltou na melhoria com iluminação pública? R$2.262.000. Pagos à empresa Seventec e Provale.
Uma ficou 6 meses, a outra ficou 6. Sobrou mais de 2 milhões de reais. Dinheiro que poderia ser investido na ampliação da iluminação pública do Limoeiro do Norte. E nós, vereadores aqui, e nem a população, sabem o que foi feito ou o que será feito com essa sobra. Vamos pedir essas explicações, essas informações, né? Porque é dever do vereador saber como está sendo gasto o recurso público, o dinheiro que é do povo, do cidadão limoeirense. Dinheiro que poderia estar sendo usado na reforma do PSF do setor 4, na reforma do PSF do Bichopá, que foram licitados em 2021. E tanto o presidente da Câmara na época, o vereador Heraldo Holanda, como o líder do prefeito, disseram aqui nessa tribuna que seriam reformados com recurso próprio. E já tem 1 ano e 3 meses que se passou e continuam da mesma forma. Não foi dado prazo, não. Pelo senhor, não. Mas o senhor sabe dizer o que foi que aconteceu para que essas obras não andassem? Para que permanecessem paralisadas? Tá aí, ó. Não está andando. Foi voltado aqui dos cofres dessa casa 600 mil reais para os cofres do município. E o vereador Heraldo Holanda pediu que esse dinheiro fosse utilizado na reforma do PSF do Bichopá e do setor 4 e da Várzea do Cobra. Até agora não disseram se iriam atender ou se estão atendendo de forma oculta, né? Mas pelo menos que possa ser visto, a gente não tem visto trabalhadores no PSF dessas comunidades. A gente está investigando, a gente está fiscalizando, não é fácil, mas a gente vai levar todos esses questionamentos, todas essas reclamações que a gente tem feito, que não é atendido quando pede informações, a gente vai levar ao TSE, como a gente está levando algumas situações ao Ministério Público, e que, ao contrário de que muitos dizem, está sendo acatado, viu? A água do setor 4 a gente levou, fez a denúncia, o promotor transformou a denúncia de fato em procedimento administrativo. Inclusive o prazo se encerra hoje, para que o senhor superintendente do SAI explique as condições da água no setor. E na denúncia a gente pediu para que fossem tomadas medidas, que pelo menos se deixe de cobrar pela lama que estão fornecendo a comunidades. Muito obrigado.